Olá para você que acompanha a programação da TV Alesp. Estamos começando mais um Cultura e Saber. E no programa de hoje, o nosso convidado é o escritor Marcos Norabelli, autor do livro Manhê, Conta uma História. Olá, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito bem-vindo mesmo. Feliz de Certo. estar aqui. Certo. Agora, Marcos, como surgiu esse título? Manhê, Conta uma História. É uma história de pessoas felizes. É uma história de pessoas felizes. Na verdade, o Manhê já era um personagem que eu usava nas minhas mídias sociais, né? Ele com a mãe, e aí um colega psicólogo teve a ideia de trabalhar essa questão da psicologia positiva com crianças. E ele não escrevia assim para crianças, na verdade, né? Precisava de alguém que escrevesse as historinhas. Então, seria um livro que trabalhasse o conceito da psicologia positiva usando de historinhas, né? Então, fizemos essa parceria e aí o Manhê foi parar na psicologia positiva. E qual é a mensagem que você deseja transmitir para os pais e educadores com esse livro? A mensagem é assim, de que positiva, sempre, né? Acho que assim, a gente tem que ter esperança, existem muitas situações hoje que nos levam a ficar negativos, pesados, tal. Então a mensagem é assim, não, vamos focar um pouco no positivo, vamos olhar também o positivo, vamos avaliar melhor as coisas. Então a mensagem é essa, né? Olhar, trabalhar, possibilitar a positividade para as crianças, né? Num mundo que já está tão pesado. E esse livro, ele é dividido em vários temas, temas que fazem parte do nosso dia a dia, como felicidade, criatividade, e você fala isso de uma forma muito lúdica, de maneira que consegue se comunicar com as crianças. Nós trabalhamos aí 24 forças, né? Que isso já é da teoria da psicologia positiva, né? Então são 24 forças. E o livro ele vai trabalha com esse formato, né? São 24 capítulos, com cada um trabalhando uma dessas forças, seja no diálogo do garoto com a mãe e na história que ela conta para ele, e aí nos exercícios que tem também como proposta, né? Mas podem ser outros, né? Porque o livro é para ser trabalhado com as crianças, não só lido, mas também trabalhado. Não é um livro assim para criança ler sozinha, assim. Né? Também pode ser, gostou da historinha, vai ler. Mas ele é mais que isso, né? Ele propõe atividades, ele propõe o que mais, avaliações, né? Então ele é um pouquinho mais do que um livro infantil que é só leitura. E nessa proposta de trazer avaliações, você consegue fazer ali um diagnóstico da capacidade cognitiva das crianças. Na verdade, assim, nós trabalhamos, vai fazer um diagnóstico de quais forças a criança tem mais desenvolvidas, já são espontâneas nela, quais ela está mais ou menos, quais talvez precise dar um pouquinho mais de atenção, né, porque são 24, e a gente sabe que somos diferentes, né? Então um vai estar mais aconchegado num formato, com algumas forças, outro menos, e o outro colega vai estar de um outro jeito, né? Mas aí o livro permite esse olhar, essa avaliação assim diagnóstica, vamos assim dizer, de qual fortaleza essa criança está mais preparada, qual precisa se trabalhar um pouquinho. Então, dá para fazer esse levantamento sobre os pontos fortes e os pontos fracos da criança. Nesse foco específico das fortalezas, né? Então a gente nesse sentido vai poder avaliar. Por que que isso é importante? Pela psicologia positiva, o que ela pretende, né? O que ela defende? Que o desenvolvimento dessas fortalezas previne o não adoecimento, ou seja, assim, ela é tipo uma vacina psicológica. Então ela acredita assim, que o desenvolvimento dessas virtudes impede ou diminui assim o desenvolvimento de doenças psíquicas, né? Aquelas que são psicológicas. Não estamos falando aqui de doenças biológicas ou químicas, né? Mas aquelas psicológicas. E então é nesse sentido. Então também o porquê desse livro, né? Como assim
como não havia, assim, pelo menos que nós não conhecíamos nada da psicologia positiva, assim, voltada para a criança, pelo menos quando o livro foi lançado, achamos que seria importante também dar essa contribuição ou deixar esse material, né, que pudesse ser usado nesse sentido, de ajudar, sim, se as pessoas não desenvolverem doenças psicológicas, é ótimo, né? Ou saber lidar com elas, melhor com elas. Né? E você é psicólogo por formação e tem especialização em psicologia positiva? Na verdade, a psicologia positiva ela é um ramo da psicologia, não tem você se forma psicólogo, né? E dentro da psicologia você olha assim, eu sou mais para psicanálise, eu gosto mais do comportamental, do existencialismo. Você se alinha àquela teoria que você mais se identifica. Né? Uma ciência nova? Ela é uma proposta nova dentro da psicologia, né? Então ela é nova. Qual o enfoque dela, assim? Foi na década de 90, isso surge nos Estados Unidos com o Dr. Seligman. Ele vem propor o seguinte: nós estamos há décadas, há 50 anos, olhando só para a doença, né? A psicologia não cabe também olhar para o positivo, olhar para o bem-estar das pessoas? Como as pessoas vivem bem? O que faz bem para as pessoas, né? Porque assim, precisa entender, às vezes não é só às vezes a pessoa não tem nenhum problema psíquico e também não é feliz, entendeu? Então vai além até da doença psíquica, né? É o que faz a pessoa estar feliz. Então é um estudo da felicidade. Como ela acontece, por que ela acontece, em que situações ela acontece. E às vezes ela acontece mesmo em situações que você mantém esse equilíbrio mesmo em situações adversas. Né? Agora, Marcos, me empresta aqui o livro, por gentileza. Nós estamos conversando com Marcos Norabelli, autor do livro Manier conta uma história sobre as forças pessoais das crianças felizes, aqui no programa Cultura e Saber. Além desse livro, você tem outras publicações também, e todas com esse mesmo viés, trabalhando a parte do positivismo nas pessoas, da superação, falando sobre superação. Meus livros, eles têm essa característica, né, de assim, sempre trabalhar com um personagem que vá superar uma situação de dificuldade. Né? Então aparece a dificuldade na vida dele e o tema é bastante comum eu trabalhar isso nas minhas histórias. Né? Legal, e o bacana é que nesse livro você fala também sobre as 24 forças pessoais e depois vem com esses testes, né, para que a pessoa possa fazer esse levantamento. Por exemplo, aqui em um dos capítulos tem a sabedoria. A sabedoria é uma força. A sabedoria é uma força, assim, que depois se divide em diversas pequenas virtudes, né? As histórias vão trabalhar as virtudes que compõem a sabedoria. No caso, a criatividade, a busca de conhecimento, e assim cada uma das demais virtudes. Legal. E você, como autor, trabalha muito essa questão voltada para o público infantil, falando, dando orientações para os pais, para os responsáveis, educadores também. Você acha que hoje as crianças, com tanto acesso à tecnologia, com tanta novidade tecnológica, as crianças estão menos felizes? Eu acho assim que isso demonstra a busca, né? Porque há uma busca frequente, né? Então, as pessoas buscando ser felizes usando esses equipamentos, usando todas essas ferramentas, né? Então não dá para dizer assim, em absoluto são felizes, né? Porque assim há uma busca incessante, é como assim, uma não satisfação, não é? Então você continua buscando, como se você não tivesse satisfeito. Né? Agora, existe um caminho para que a pessoa possa alcançar essa tão sonhada felicidade? Então, para a psicologia positiva, o caminho é, entre eles, o desenvolvimento dessas forças, né? Esse é um caminho. Um outro tópico que ela trabalha muito que se chama engajamento. O que é engajamento?
Engajamento é a pessoa estar envolvida plenamente com alguma coisa que a satisfaz. Por exemplo, eu quando estou escrevendo, né, eu não percebo o tempo passar, né, então esse envolvimento, ou no caso assim, de um jornalista, vou fazer uma matéria, esse... Eu, por exemplo, apresentando aqui o programa Cultura e Saber. Exatamente, né? Porque é uma coisa que me traz satisfação pessoal. Aí, como jornalista, como nesse apresentador momento, de para TV. você não importa muito se existe uma situação angustiante ou se tem uma situação que estaria te perturbando, você entendeu? Por quê? Porque o engajamento, quando você se engaja numa atividade que te dá essa plenitude, você acaba sendo feliz, né? Ela por te isso dá que uma... costumam dizer que quem trabalha naquilo que gosta, a pessoa não trabalha. Isso. Ela simplesmente está fazendo por um hobby, praticando um hobby. Isso, exatamente. Então esses são alguns... um outro caminho proposto pela psicologia positiva. Não podemos entender aqui assim, que há um engano que a felicidade seja a ausência total de sofrimento, a ausência total de... que isso não é humano, né? Aí teríamos virado uma outra coisa e não sendo mais seres humanos, né? Mas é assim, apesar de toda essa situação que às vezes eu estou vivendo, entender que há um sentido, né? Para além até de mim às vezes, né? Para que eu estou fazendo isso, né? E isso serve até de reflexão para quem está nos assistindo, porque muitas vezes as pessoas estão passando por uma fase difícil, por alguma dificuldade, mas é importante a gente lembrar que os dias ruins vêm, mas também vão embora, e os dias felizes também podem ser vividos e aproveitados. A vida é feita de altos e baixos. Sim, exatamente. Assim, não eternizar um momento sabe, de dificuldade. De dificuldade como sendo, né? Só um exemplo assim breve assim para entender. Eu moro no interior. Para eu chegar aqui em São Paulo hoje foi um desconforto, né? Quando eu cheguei aqui com aquele trânsito, a dificuldade de adentrar a São Paulo, não andava, vou chegar no horário, tudo, você entendeu? Mas havia um motivo. Havia um sentido, né? Eu vou lá para compartilhar o livro Manhê, que eu acredito que pode ajudar muitas crianças, né? E as pessoas que já leram, que já praticaram, já temos retorno positivo, né? Então é nisso, você não ficar naquela situação, mas ver para além, né? Porque senão você fica neurótico mesmo, né? Exatamente, a pessoa não deve focar só em um problema que ela tenha passado, tenha vivido, mas procurar superá-lo e também focar em outras coisas, em coisas boas. E às vezes até usar esta situação como um trampolim, né? A gente diz, muitas vezes a pessoa perde o filho. Horrível. Ninguém vai falar que isso é bonito, né? Mas você nota assim que às vezes as pessoas a partir dali, olha, isso deu um sentido para mim fazer uma obra social, me deu sentido para me engajar em tal atividade, né? Claro que a gente preferia que aquilo não tivesse acontecido, entendeu? Mas para quem ficou, para quem superou, esse engajamento, esse sentido de refazer, de dar um significado para o sofrimento. E né? você também atende em consultório, clínica? Então, meu foco não é clínico, né? Meu foco, assim, como eu disse para você, eu entrei a convite do Eduardo, né? Meu foco é positivo também, mas é de orientação profissional. né? Sim. Então você trabalha mais com palestras, Isso. Sessões de coach, também promove atendimento personalizado. Essa ideia eu gosto mais de trabalhar com grupos de alunos, né? Né? E hoje, assim, até a gente, orientação profissional, eu acredito que vá passar cada vez mais, porque assim, você não tem uma profissão que vá durar para a vida toda, né? Hoje a coisa está muito diferente de 50, 40 anos atrás. Vou ser médico, vou ser advogado, sabe? Alguma coisa muito fechada, né? As coisas estão mais fluidas, né? O mundo está evoluindo tão rapidamente que, então hoje a gente trabalha muito mais nessa questão de orientação profissional, não vocacional ou assim, no sentido assim, como eu vou ser um bom profissional onde eu estiver com a profissão que eu estiver exercendo, né? Que eu acho que é isso que faz o diferencial, né? Nós até falávamos isso na gravação de um outro programa,
que a inteligência artificial ela vai substituir muitas profissões e vão surgir também novas profissões, talvez algumas ocupações que ainda não existem. E esse seu trabalho é muito legal, justamente porque você faz essa orientação, traça o perfil daquele jovem para direcioná-lo, ajudá-lo a alcançar aí o êxito na carreira, na vida profissional. Sim, porque sempre vai ter assim aquelas afinidades, né? A pessoa, senão seríamos todos iguais, não somos, né? Então, tem um jovem que gosta mais de falar, outro gosta mais é mais tímido, mas gosta de escrever ou de pensar, outro gosta de pôr a mão na massa, somos diferentes, né? Então, aí dentro dessa percepção dessas habilidades que ele tem, das habilidades que ele pode desenvolver, como ele vai ser um bom profissional, né? Essa junção hoje que a gente pensa, né, que seria o caminho, já que não temos mais assim, essa certeza de profissão como tínhamos há 30, 40 anos atrás, né? Muito bem, nós estamos conversando com Marcos Norabelli, coautor do livro Manhê Conta uma História, que fala sobre as forças pessoais das crianças felizes. A gente vai fazer um rápido intervalo, Marcos, mas daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Cultura e Saber. Muito bem, estamos de volta com o programa Cultura e Saber, hoje recebendo o escritor Marcos Norabelli, que lançou esse livro, Manhê Conta uma História. Esse livro é um lançamento, né, Marcos? Ele já tem algum tempo, assim, mas ele é atualíssimo, né? Inclusive tem a versão digital, que pode ser adquirida pela Amazon, né? Então, é uma contribuição aí da psicologia positiva para as crianças, né? E no bloco anterior nós falávamos sobre a questão das habilidades, que estão tão em alta no mercado de trabalho, se fala tanto em habilidades comportamentais. Você poderia dizer para a gente, contar para a gente, quais são essas habilidades? Então, as habilidades, hoje em dia, o que a gente pensa, né? Assim, grande importância tem hoje, assim, a pessoa, ela tem que ter algumas habilidades, e isso é específico para cada profissão, para a atividade que ele está desenvolvendo. Por exemplo, um comunicador tem que ter a habilidade de comunicação, falar bem, né, ser mais aberto, ter essa percepção. E isso varia de cada profissão, né? Se a gente pensar, né, assim, só para ter um exemplo, um piloto de caça norte-americano é uma pessoa que ele tem que ter uma habilidade muito específica. Quer dizer, qual é essa habilidade? Um autocontrole muito grande, porque ele vai jogar bomba nos outros, né? Concentração, uma foco. Concentração. Então ele tem que, e não só isso, uma habilidade emocional. Porque imagine você que ele está lá em cima e ele tem um drama de consciência, né? Mas eu vou jogar uma... Você está entendendo? Então quando o selecionador dele o seleciona para aquilo, ele vai olhar, é duro falar isso, mas assim, eu estou dando esse exemplo radical, mas é para se entender, né, que algumas profissões vão exigir algumas habilidades muito específicas, que eu não vou ter, que você não vai ter, mas que algumas pessoas vão ter. Eu jamais iria jogar bomba nos outros, mas eles vão selecionar alguém para isso, né? E tem, né? Um soldado que vai para a guerra, ele precisa ser treinado. Né? É feito então, todo um trabalho no aspecto psicológico. Habilidades específicas. Um monitor de creche, ele tem que ter algumas habilidades de cuidar de criança. Não dá para, né? Não gosto de criança, tem que ir trabalhando na creche. Não vai dar certo, né? Nem pode, né? Então, seria isso. Então, existem essas habilidades e existe a questão do profissionalismo, né? É como que as empresas buscam hoje. Porque, às vezes, assim, você tem vamos dar um exemplo, jogador de futebol, mega, ótimo, mas só arranja confusão com os colegas de trabalho, quer dizer... Ele não tem espírito de equipe? De equipe, né? Então, muito da seleção hoje é nesse sentido. Olha... Esse cara é bom, mas e com a equipe? Como vai ser? Eu vou pôr um craque que vai estragar a equipe, né? Você entendeu? Então são essas habilidades hoje que
que a gente diz de profissionalismo, né? Que é aquela responsabilidade, assim, clássicas. Essas são coisas do dia a dia. Que são clássicas que não se perdem. Mas, é o mínimo que se espera. Mas, infelizmente, né, você tem muitos, não sei se você tem, às vezes, prestador de serviço. Eu vou fazer para você. E não acontece, né? Você entendeu? E isso acontece na empresa também. Marcos, e durante o seu trabalho, principalmente nas palestras, nos trabalhos de orientação vocacional que você faz junto com os jovens, quais foram os feedbacks que você recebeu assim que foram mais marcantes na sua carreira? Eu acho que assim, a juventude elas tem sempre essa característica de renovação, né? Então, enche a gente de energia, né? Então, o retorno é esse, né? Quando a pessoa assim pensa, me encontrei, ou aquilo que eu estava pensando é isso mesmo, ou não, pensei diferente agora, foi alertado para outras coisas que eu não tinha pensado, né? Ou quando, depois de algum tempo, isso já aconteceu, porque eu também já fiz orientação com adultos, né? A pessoa, olha, eu passei naquela entrevista com aquela dica que você me deu, você entendeu? Eu moldei, refiz meu currículo com a sua orientação. Então são esses retornos, né? Que às vezes esse conhecimento que às vezes a pessoa não tem, assim, né, essa habilidade, ou como eu estou sendo entrevistado hoje, né? Então, você treinar a pessoa para uma entrevista, você pega dois jovens tímidos, assim, e um entrevista o outro, né? Então, um treinamento de como isso vai acontecer, claro que Você também faz essa capacitação? Sim, já fiz muito, né? Temos alguns projetos aí, esse ano talvez desenvolva, porque, na verdade, sim, me aposentei em outubro, né? Então, mas ainda pretendo, estou vendo em algumas escolas, de fazer alguns projetos voluntários nesse sentido, né? Estou com tempo agora de ir em direção a isso. Acho que é importante a gente dar a nossa contribuição para os jovens, né? Se possível, né? Eu acho que acredito que a gente ainda tem que contribuir com eles, e o que eu gosto de fazer é isso, o que eu domino é isso. Além disso, eu também trabalho dou palestra com a questão da literatura infantil, né? Aí é mais voltado ou para formadores, né, professores, ou pessoas interessadas que gostam dessa área, né? Então, são áreas aí que agora talvez vá me dedicar com mais intensidade. Certo. E hoje o programa Cultura e Saber recebe o escritor Marcos Norabelli, autor Manhê conta uma história sobre as forças pessoais das crianças felizes. Você é coautor, tem a participação aqui de mais um autor junto contigo, é o Luiz Eduardo Conte. Como é que surgiu essa parceria? Na verdade, a gente somos amigos, né? Trabalhamos muito juntos, aí por 8 anos na área de recursos humanos, e a amizade ficou, né? E ele enveredou por essa questão mais clínica, né? Então ele é mais clínico, assim, a atuação dele é mais na área clínica, como disse para você, eu gosto mais da orientação profissional. E com a psicologia positiva. Daí surgiu, na verdade surgiu dele, né, essa questão. E eu já tinha livros na literatura infantil, paralelo à psicologia, eu já escrevia, gostava de escrever história para crianças, né? E aí a ideia passou na cabeça dele, e se a gente escrever psicologia positiva para criança? Mas eu não sei fazer isso, né? Eu sei a psicologia positiva, domino bastante, mas como fazer, né? Daí ele entrou em contato comigo. Daí, Marcos, o que você achou dessa ideia? Vou ter que escrever 24 historinhas? 24 historinhas. E aqui no livro você traz 24 historinhas. 24 historinhas, né? Cada uma com uma das forças da psicologia positiva aí. Agora, se você me permite, eu vou ler aqui a força criatividade, originalidade, engenhosidade. Aí você traz uma narrativa, um diálogo, né? Começa com um diálogo com a mãe, e a mãe ilustra essa virtude com uma historinha. O livro de bichinhos. Manhê, o que foi, Marco Antônio? Eu resolvi que vou fazer um livro. Ah, que interessante. Sobre o que vai ser o seu livro? Sobre bichinhos. Bichinhos? Sim, insetos. Ah, tá, insetos. É claro.
Sim, principalmente aqueles do jardim. Borboletas, grilos, besourinhos, amo eles. Que legal! E o que você vai escrever deles? Não vou escrever. Vou só desenhar. Vai ser um livro de desenho, manhã. Muito bom, eu vou querer ver. Só depois que estiver pronto. Tá bom. Sabia que sua avó escreveu histórias de bichinhos? Escreveu? E onde está? Agora, na minha cabeça. Ela contava para mim. Então conta uma história que a avó contou para você. E aí a mãe começa a contar a história. Havia um lugar onde moravam muitos insetos e alguns outros bichinhos. O lugar chamava Insetópolis, a cidade dos insetos. Tudo começou com um pequeno jardim. E os primeiros moradores foram as joaninhas, as formigas e, embaixo da terra, as minhocas. Depois o jardim foi crescendo e chegaram grilos, vagalumes, abelhas. E então foi crescendo cada vez mais e vieram insetos de todos os tipos. Cupins, borboletas, abelhas, vespas, aranhas e mariposas. E a cidade ficou tão grande que eles precisaram fazer o insetring para os bichos irem de um lado para o outro. Eles também fizeram o shopping inseto, onde os bichinhos iam comprar coisas diferentes e se divertir. Um pirilampo bem esperto criou o Cinelume, onde podiam assistir filmes. E nessa linda e florida cidade aconteciam muitas outras histórias com os pequeninos. Interessante, muito legal essa história, porque tanto o filho mostra o seu interesse pela literatura, como a mãe conta uma história que prende a atenção do filho. A ideia é essa, né? Trabalhar esse contexto da criatividade, né? Com a criança, se nota ali que ele já é uma criança criativa, e ela contextualizar isso para ele, né? Então no sentido de descoberta daquela fortaleza, né? E aqui continua o diálogo dos dois e depois tem uma conclusão que fala, isso é interessante, aí você traz algumas curiosidades. O reino animal conta com aproximadamente 1 milhão de espécies e dessas, 850 mil são insetos. Portanto, os insetos são maioria em nosso planeta. Olha só, é interessante. Então tem um conteúdo muito rico aqui. O livro, como ele falou de insetos, a gente traz um pequeno conteúdo para dizer, demos uma informação que às vezes não tinha ainda, né? Então acrescentamos. E aqui você traz uma percepção como autor. Crianças criativas costumam apresentar falas parecidas com estas. Eu sempre tenho boas ideias. Meus amigos dizem que eu tenho muitas ideias interessantes. Eu gosto de pensar em maneiras diferentes de fazer as coisas. Então essas são frases típicas de crianças criativas. Isso. E como desenvolver a criatividade em uma criança? Então, neste livro a gente propõe algumas, aí na sequência, a gente propõe algumas atividades, né? Pensando que o livro ou vai ser acompanhado pelos pais, ou vai estar numa escola, né? Então, aí quem estiver conduzindo vai usar essas atividades que a gente sugere, ou outras, né? Então, fazer coisas, criar coisas novas a partir do que já existe, ou fazer... diferente uma coisa que já está sendo feita, né? Entendeu? Então, aí... Aqui no livro você dá o passo a passo para eles treinarem, para fazerem esses exercícios. Isso, para fazer. São sugestões que não precisa ficar presas nessas, né? Mas às vezes, o que eu vou fazer? Pelo menos 3 ou 4 a gente sugere. Né? E você, como psicólogo, como palestrante, um profissional que trabalha muito essa questão comportamental das pessoas, você acha que o contato das crianças com os brinquedos, correr, cair, andar de bicicleta, jogar bola, isso tudo estimula a criatividade? Com certeza. Eu vejo que assim, isso é um lúdico, né? Tanto que assim, muitos terapeutas infantis que trabalham especificamente com crianças têm a sala lúdica no consultório, porque às vezes a criança não verbaliza o problema, ela não conta o problema, né? Isso é percebido quando a criança está brincando com a boneca, qual é a relação dessa boneca com
com outra boneca, com o bicho, e ali há essa percepção. Ou quando a criança faz um desenho da família para mim. E a partir desse desenho você começa a perceber situações ou coisas que podem chamar a atenção, né, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Por exemplo, por que nessa família o pai é tão pequenininho, o resto das pessoas é tão grande, né? Você entendeu? Pode não ser nada, mas pode ser uma informação. Por que tal pessoa não está sentada na mesa? Você entendeu? Então, situações, às vezes, que são percebidas, bastante assim, nas atividades lúdicas, no brincar. E acho que, assim, o brincar é uma coisa que não pode ser tomada da criança, né? Eu acho, assim, hoje, às vezes, se investe tanto, a criança tem que fazer isso, a criança tem que fazer inglês, fazer, além da escola, carrega a criança de tanta formação, de tanta coisa, que assim o espaço do brincar vai sendo tomado dela. Né? Eu pelo menos acredito que tem que haver uma devolução do tempo de brincar para as crianças. Né? E é importante que os pais brinquem também com os seus filhos? Com certeza, porque isso aumenta a afetividade, cria vínculos, né? Você entendeu? Lá na frente a criança vai lembrar, né? Meu pai brincava comigo disso, né? E se forma se aprende muita coisa, né? Brincando, né? Nos relacionamentos, né? Então é muito rico, né? O próprio contar histórias, o brincar, né? O se engajar em alguma atividade, ou ir soltar pipa num lugar que às vezes assim, raramente se vê hoje em dia, né? Pai e filho soltando pipa ou sair andar de bicicleta, você entendeu? Então tá todo mundo muito preocupado com tantas coisas, né? E às vezes o essencial tá deixando, né? E aí quando ali mais para a adolescência começa a aparecer os problemas, eu falo, mas eu dei tudo para essa criança, né? Não faltou brinquedo para ela, não faltou comida, não faltou shopping, não faltou, você entendeu? Mas faltou tempo de qualidade com o filho. Tempo de qualidade com o filho, né? E aí já não tem o tempo passou, né? O bonde passou. São coisas que é naquele momento, né? Não adianta você querer, né? Que depois até, eu quero ir fazer tal coisa com o filho. Filho, não quero que você vá não, né? Não, passou. Depois que cresce e vira adolescente, já era. Não quer mais, né? Daí quer com os amigos. Então, se você perde um momento, depois às vezes fica difícil. Quando há essa construção de relacionamento, quando a criança vem até... Todo mundo tem problema, não tem como a gente passar pela vida sem ter um conflito, um obstáculo. Não existe, isso é da própria existência, né? A pessoa fica mais fácil se ela construiu essa proximidade com os pais, de quando está vivendo uma situação, colocar para os pais, confiar nos pais, né? O pai é aquela pessoa que esteve comigo nesses momentos, né? Que eu posso confiar, que vai estar comigo novamente. Né? Muito bem, nós estamos recebendo o escritor Marcos Norabelli, autor do livro Manhê Conta uma História. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Cultura e Saber. Muito bem, estamos de volta com o programa Cultura e Saber, hoje recebendo o escritor Marcos Norabelli, autor do livro Manhê Conta uma História, em parceria com o Luiz Eduardo Conte, que também é psicólogo e fala de uma maneira muito lúdica sobre como desenvolver as forças pessoais das crianças felizes. Agora, Marcos, você acha que esse convívio com os pais, ele ajuda a melhorar a autoestima das crianças, ajuda a fazer delas pessoas mais fortes para encarar os desafios da vida? Com certeza, o convívio tem que ser no sentido assim, os pais trabalhar essa autoestima, né? Porque hoje, assim, às vezes você vai para a escola, às vezes você não vai bem numa matéria, às vezes você tem uma situação com um colega, ou até com um irmão, tal, né? Então, diante dessa situação, o pai e a mãe podem fazer a diferença, né? Como trabalhar isso, né?
você foi mal nessa situação, não quer dizer que você tem potencial, você consegue, você é uma criança que pode se esforçar, você não conseguiu a nota de matemática, mas na próxima prova você vai estudar. Isso não significa que você nem se usa, mas no meu tempo usava, você é burro, né, que eu não sabia fazer as coisas. Mas assim, não, você sabe, assim, focar, é esse momento, nessa situação. Em outras, olha como que você é bem nisso, olha como você consegue fazer aquilo, né? Então, eu acho assim, esse trabalho com autoestima começa na própria família, porque muitas vezes, a própria família derruba a autoestima da criança, né? É o caso Você não daquele sabe, pai que trata a criança com grosseria, com você desprezo. não sabe fazer nada, você faz tudo errado, pedi para você fazer uma coisa, você fez outra, você entendeu? Então, eu acho que assim, ter essa percepção. Não é ser assim, que tem hoje aquela questão, tudo, o termo Nutella ficou comum, né? Mas não é isso, né? É assim, é você ter um respeito pelo emocional. Não quer dizer que você vai. Porque também não é legal você criar uma criança despreparada, né? Mas não é porque ela tem uma certa dificuldade que você vai assim, a carregar ainda mais essa dificuldade, né? E no livro, Marcos, vocês falam sobre 24 forças. Essas forças, elas já nascem com a criança ou elas podem ser desenvolvidas, podem ser trabalhadas? É assim, vou ter que falar um pouquinho da pesquisa do Seligman para a gente poder entender isso. Quando o Seligman começou a estudar isso, ele queria estudar a felicidade, como que as pessoas ficam bem, né? E qual foi o critério que ele usou? Foi uma pesquisa mundial, isso na década de 90. Ele fez falou, primeiro tem que ser uma coisa universal, né? A gente tem que pesquisar no mundo todo. E ele escolheu pessoas que tinham passado, qual foi o critério de seleção? Ele escolheu pessoas que tinham passado por algum trauma, por exemplo, soldado que voltou da guerra, pessoa que teve um câncer, pessoa que estava num terremoto, sempre situações bastante traumáticas, né? Então, esse foi o primeiro critério de seleção. E qual o segundo? Essas pessoas passaram por isso e não adoeceram psicologicamente. Então, ele selecionou essas pessoas no mundo todo. E o que ele queria analisar? Como que essas pessoas têm alguma coisa em comum? Tem alguma característica que fez essas pessoas passarem por essas situações? Acho que é a resiliência, né? Passarem é uma das virtudes, né? Passarem por isso e ficarem bem. E ele chega nas 24 virtudes. O que essas pessoas têm em comum é que elas têm essas 24 fortalezas. Mas, claro que você vai ter alguém mais desenvolvido para cá, mas elas, outros para lá, mas eles têm isso desenvolvido. Então, a partir daí ele avança na pesquisa, você entendeu? Aí passa para a proposta prática, né? Então, se desenvolvermos essas virtudes, o risco de adoecimento psicológico é menor. Então, sim, né, todos nós nascemos com potencialidades, né, que só se manifestam depois de algum tempo. E se trabalhar, por exemplo, um jogador de futebol, né, uma criança que está lá, nasce, e ela tem um potencial de ser um jogador de futebol. E ela nasce lá no meio da floresta amazônica, no meio da selva, da floresta lá. A chance dela desenvolver essa habilidade vai ficando restrita. Não estou dizendo que lá não se joga futebol, às vezes é outra brincadeira que existe, às vezes não você entendeu? Um exemplo, por exemplo, diferente da criança que nasce nos grandes centros urbanos. Onde, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. Então é isso. Vamos dizer, uma criança como Mozart, né, que era precoce na questão da habilidade musical dele. Você vê que ele nasce no meio de uma tribo indígena. Ele vai desenvolver aquela questão
que ali tinha, né, aquelas flautas que eles tocavam, aqueles instrumentos mais primitivos, e assim, mas aquilo ali, com todo respeito à cultura e aquilo que eles produzem, não estamos dizendo assim, é uma cultura a ser valorizada, mas dali, ele não conseguiria dali ter composto todas as obras que ele compôs, né? Até porque não iria porque para além daquilo que ele tinha, ele teve que ter um aprendizado de música com determinados instrumentos, com a teoria musical, com tudo aquela bagagem que já tinha sido construída antes dele, dos compositores que vieram antes, né? Então, se ele nasce numa determinada comunidade, pode não ter esse acesso, né? E infelizmente hoje a gente tem muita perda de talento, né? Principalmente no Brasil por conta disso, né? Falta assim de percepção, né? E você até fez uma analogia com o futebol. Muitas crianças nascem com talento, a gente vai na periferia ver moleques, né, garotos que têm possibilidades de se tornarem grandes nomes no futebol, mas simplesmente não têm oportunidade, eles estão invisíveis para o sistema. Estão invisíveis. O sistema não, até hoje, assim, e uma das grandes críticas também do Seligman é nesse sentido. A psicologia olhou tanto para a doença, mas e o que a psicologia falou dos superinteligentes, dos gênios? Desenvolveu o que a respeito disso? Assim, tem muito pouco, né? Não tivemos essa preocupação, né? Falo assim, não tivemos porque eu sou psicólogo, né? A minha ciência poderia ter olhado mais para essas crianças, para essas pessoas superdotadas, né? Então perdemos talentos e que assim, não estou dizendo que não estou aqui comparando cultura e questão política, não é isso. Mas se você pegar qualquer filme americano, de um colégio americano, você vê as possibilidades que as crianças têm. Tem a banda de música, tem a parte esportiva que é fortíssima, e tem a parte intelectual. Então eles têm uma gama ampla de coisas que eles oferecem para que essa percepção aconteça, e se essa percepção acontece, essa criança ganha bolsa para ir para... E você acha, na sua concepção, Marcos, que o sistema educacional brasileiro ele é obsoleto? É preciso trabalhar mais essa questão das atividades comportamentais, de desenvolver essas habilidades e também de oferecer mais atividades complementares à formação, ou seja, do aluno pensar fora da caixa, ele não ir para a escola simplesmente para estudar português, matemática, geografia, história, mas ter também esse contato com a música, o teatro, o esporte. Eu penso que com certeza isso é necessário, né? Porque também não adianta, implantei a escola integral, né? Que escola integral você plantou, você colocou? Que qualidade tem essa escola integral? É isso que precisa ver. Porque não adianta a criança ficava 4 horas, agora vai ficar 6 ou 7 e mais do mesmo. Você entendeu? Né? O mais está sendo nesse sentido de perceber as habilidades, de desenvolver outras coisas, outras potencialidades, ou habilidades sociais que hoje a gente vê se deteriorando também, as pessoas não saberem se comportar, se relacionar. Né? Então, né? Música, dança, as artes, de uma forma geral, estão ocupando espaço, né? Porque se for mais para a criança ficar presa mais 2 ou 3 horas na escola com a mesma situação, né, não vejo, né? Eu acho que precisa muito se rever. Não sou da área da educação, mas me preocupa muito, né? Assim, às vezes a gente vê jovens em um programa quando você vai trabalhar num programa de orientação profissional com dificuldade de escrita, né? Porque às vezes algumas empresas no processo de seleção pedem redação, pedem respostas, uma dificuldade tremenda de escrever, você entendeu? Então, por que isso, né? Porque talvez não houve também o incentivo da leitura, porque uma coisa muito ligada com a outra. Se você não lê, a dificuldade de você escrever vai ser grande. Então, eu acredito, né, que a educação precisa dar alguns passos, né? Não saberia dar esse direcionamento, mas
o que a gente vê assim, de alguma forma, é que alguma coisa se perdeu, né? Eu acho que caiu a qualidade, né? E E agora, o jovem hoje uhum, também é diferente, né? A gente tem aceitava, toda uma mudança comportamental, na minha geracional. época, a gente sempre teve a fase rebelde, tudo, mas a gente aceitava mais as coisas, né? O jovem de hoje já é um pouco diferente, não aceita assim, né? Não adianta, você tem que aprender a trigonometria. Por que que eu preciso aprender esse negócio, entendeu? Ele é mais questionador? É mais questionador e mais assim, não tenho interesse nisso, né? Não tenho, né? Entendeu? Agora, que valores você considera essenciais para desenvolvermos jovens emocionalmente saudáveis? Eu acho assim, eu acredito assim, temos questão de relacionamentos, né? Eu acho assim, não vou aqui defender um modelo de família, nada disso, mas eu acho assim que esse núcleo familiar que se forma tem que ser um núcleo de afetos positivos, né? Que desenvolvam emoções positivas, né? De apoio, né? E Uhum. valores são aqueles valores que, assim, eu acho que, assim, não é ser conservador, não é isso, né? Não me posiciono dessa forma. Mas, assim, existem alguns valores que precisam, eles estão presentes em todas as culturas, por alguma razão, milenares, né? Então, o ser honesto, o ser solidário, então são valores, assim, que eles não permaneceram sendo valores por milênios porque gostávamos dele. Não, porque eles mostraram que pela prova do tempo que eles são valores. Né? Então são essas coisas que mantêm as sociedades. Se você for observar o declínio de qualquer império, qualquer sociedade, ela começa com o declínio de determinados valores. Né? Então, quando isso você não vê que não existe mais, começa a própria sociedade. E nós estamos, assim, não dá para negar que a gente está numa crise, né? E por isso a gente tem muito que assim investir muito para que as crianças e os jovens estejam preparados, né, para um mundo que é muito plural, né? Não estou dizendo que isso é ruim, mas pode gerar conflitos, né? E você, Marcos, nós falamos aqui sobre o livro Manhã Conta uma História, mas gostaria também que você falasse um pouquinho mais sobre os seus demais trabalhos, que inclusive estão aqui outras 5 obras que você escreveu, voltadas para o público infanto-juvenil também. Eu gostaria que você apresentasse para a gente. Tá. Aqui eu vou falar bem brevemente também, né? Esse foi o meu primeiro, né? O Mistério das Asas de Apis. A proposta desse livro é uma abelha que não tem asas, né? E ela é a filha da rainha. E quando ela nasce sem asas, há um questionamento no reino das abelhas, né? Uma abelha sem asas pode ser rainha, né? Diante disso, é colocado para ela a seguinte condição: para ser uma rainha, o que tem que acontecer? Formar uma colmeia, uma nova colmeia. Se ela conseguir fazer isso, ela pode ser rainha. E aí é esse o mote da história, né? Ela vai agregando aliados, amigos, tal, com esse objetivo de construir uma nova colmeia, né? Então também é uma É uma história de história de superação. superação também, né? É, Depois, esse na verdade não é um livro meu, mas eu acho ele bastante importante porque foi o primeiro prêmio literário importante assim que eu participei, concurso literário, que é do Sesc, né? Então é um concurso bastante disputado, foi bastante disputado. Aqui tem acho que 12 ou 14 textos do país todo. Então eles fizeram uma seleção no país todo e eu tive a felicidade de ser incluso aqui, né? E a minha história que foi inclusa aqui é o amigo que veio do mar. E é um menino daltônico, né? Que num dado momento está brincando na praia e aparece um outro menino que ele depois começa a desconfiar que veio do mar. E a relação que ele faz é que quando esse menino aparece, ele começa a ver cores, né? Então a temática de fundo do texto é esse: a amizade tem capacidade de colorir a vida da gente. Essa é o tema, né? Esse aqui, Pablo e o Senhor Bode, é bastante cômico, né? É uma história em que
o garoto ele tem déficit de atenção, que causa problemas para ele, para a família, né? Quem convive com crianças com déficit de atenção sabe disso, né? E um belo dia aparece essa criatura, né? Que é o Sr. Bode, que se comunica com ele usando essas fitas, né? Essas que saem da boca dele, e comunica para ele que ele veio para ajudá-lo, né? Então, como que seria isso? Esse bode é invisível para todo mundo, né? Só que tem um detalhe: se o menino começa a ficar desatento e esquecer alguma coisa, o bode emite um fedor característico, um cheiro característico. E o menino, para evitar isso, começa a tomar medidas para não esquecer, né? Então essa É como se o bode fosse a consciência dele, cobrando ali mais atenção, mais concentração. Isso. E assim, não adianta falar, eu esqueço, né? Mas o que eu posso fazer para me ajudar a não esquecer, né? Então essa é a temática. Esse aqui já é uma releitura, né? Um livro com fundamento na mitologia. Esse é o personagem, o Hermes Mercúrio, né, que é o deus mensageiro do Olimpo. Nessa versão ele é o deus fofoqueiro do Olimpo, né, porque além de mensagens ele transmite coisas que ele não devia e vai causando confusões, né. Então é um Hermes adolescente, né, e é um livro cômico também, né, bem engraçado, porque ele cria as confusões e depois tem que ir atrás para resolver. E este é o último que lancei em outubro do ano passado, Invasão de Outro Mundo. Esse menino, o Lucas, ele está num show de mágica e ele começa a provocar o mágico, porque ele não queria estar ali, ele queria estar em casa brincando com o celular, e ele foi levado pelos pais, né? E ele começa a provocar o mágico, e o mágico chama ele para ajudá-lo e coloca ele numa caixa. E por acidente ele vai parar nesse outro mundo. E aí ele tem que fazer todo um trajeto para voltar para o mundo dele, né? Que legal. E Marcos, de onde vem a criatividade para escrever tantas histórias? Então, eu leio muito, né? Por exemplo, como eu falei, eu dou palestras sobre mitologia grega e contos de fadas, literatura infantil, então li muito isso, né? Fiz uma especialização nisso. Então, assim, existe a criatividade, que acho que é inerente mais em mim do que talvez em outras pessoas, né? Mas também há um esforço de buscar informação, buscar conhecimento, né? E às vezes, assim, muitas ideias que surgem acabam não evoluindo, né? E tudo surge da curiosidade, que é uma das forças que você narra aqui no livro. Manhã conta uma história. Tem que ter curiosidade, né? Tem que ter. Assunto... Mas por quê, né? Vou saber isso, né? Inclusive, é uma das forças nas quais agora eu vou narrar, vou falar um pouquinho sobre a curiosidade. Curiosidade e interesse pelo mundo. O bolo. Manhã, você falou que ia me esperar para fazer o bolo de chocolate. Mas eu estou esperando. Só separei o que vamos usar. Lavou as mãos? Lavei sim. Manhã, o que eu faço? Primeiro põe a farinha, depois o açúcar e depois os ovos. Quebra a casca devagarinho. Assim? Isso. Agora põe a margarina e depois o leite. Agora põe o fermento, esse pozinho. Para que serve o fermento? Para fazer o bolo crescer. Então, por que só põe esse pouquinho de nada? Eu quero que fique bem grandão. Não pode pôr demais, porque estraga o bolo. Tem que ser na medida certa. Agora põe o chocolate em pó. Pronto. Agora liga a batedeira e deixa bater até ficar bem lisinho. Já ficou lisinho, mãe? Já. Desliga a batedeira e vamos pôr na assadeira. Ou seja, são diálogos comuns no dia a dia entre mãe e filho. Ela está ensinando o filho a preparar uma receita de bolo e ali fala sobre a curiosidade do filho. Ele vai fazendo perguntas, né? Ele vai fazendo perguntas. E o porquê dele ter esse jeito característico de sempre falar mãe? Você se inspirou em alguém? Foi baseado em fatos reais? Não, assim, me veio, isso foi uma coisa que me surgiu. Eu queria, na verdade, como eu falei, ele surgiu na minha mídia social, na época no Facebook, né? Então, na época, quando ele surge, ele faz alguns questionamentos que são um pouco diferentes, né? Ele questionava situações, às vezes, sociopolíticas, né?
do Brasil, do mundo, né? Então ele surge com essa característica na minha mídia social. Então, mãe, por que que o Irã invadiu, né? Por que que o Putin invadiu a Ucrânia, você entendeu? Daí era nesse, e aí ela dava era sempre assim, né? Mas para o livro, aí eu fiz essa adaptação para as 24 virtudes. E o legal é que depois da historinha tem aqui um pensamento, tem uma conclusão. Olha só, pessoas curiosas são observadoras. Gostam de descobrir detalhes interessantes sobre fatos, coisas e pessoas. Fazem perguntas para explorar melhor o assunto observado e também fazem experiências quando acham necessário. Então você faz um diagnóstico sobre a curiosidade. Sim. E as pessoas curiosas. A gente, para o pai ou para quem está trabalhando com a criança, perceber, né? Olha, né, a gente trabalhou isso. Quem dos meus alunos aparenta ter essa força, né? O fulano, ciclano, ou não, né? No outro é mais aquela outra força, né? Então é mais assim para, se não, mas como que eu sei, né? A gente dá uma pequena conceituação aí para facilitar o trabalho de quem está lidando com a criança. Muito legal, Marcos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Cultura e Saber. Eu que agradeço o convite, né? Foi muito importante. Acho que assim, volto feliz para a minha cidade de ter participado e ter compartilhado um pouco assim das minhas ideias com você e com quem for assistir posteriormente. E o programa Cultura e Saber de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.